Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, mais uma vez, nós entramos em oração em favor de todos os irmãos que me acompanham na hora da esperança, no culto ao seu lar. O Senhor conhece a nossa necessidade, Pai, a necessidade deste irmão que ora comigo agora. E em nome de Jesus, Pai, por onde passar esta oração, eu te peço que haja um mover sobrenatural do teu Espírito Santo, que haja um mover sobrenatural das tuas mãos poderosas, porque tu és santo, poderoso, e não tem nada oculto diante do Senhor que não seja revelado. Pai querido, nós somos os teus servos, a tua graça nos basta, o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ó Pai querido, nós não estamos te dando nenhuma ordem, porque quem é nós para te dar ordem? Nós não somos ninguém, mas nós servimos um Deus grande e poderoso. Nós temos pedido ao Senhor a misericórdia e a bondade do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Neste momento eu quero apresentar a Ti todos os problemas das mulheres de oração. Há problemas ali com família, há problema com esposo, há problema de doença, há problema financeiro. Quantos problemas tem ali com aquelas mulheres, Senhor? Pai querido, mas eu creio num Deus que resolve as dificuldades daqueles que clamam pelo Senhor. Clamar ao Senhor é um privilégio, orar ao Senhor é um privilégio, estar na tua presença é um privilégio. Mas o inimigo, o adversário das nossas almas, ele quer impedir com que o povo ore, com que o povo busque, com que o povo clama. Mas nós estamos clamando. Como diz lá em Jeremias, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Por isso nós estamos clamando agora para que o Senhor venha mostrar para nós coisas grandes, para que o Senhor venha revelar para nós o que tem que ser revelado nesta oração. Nós somos teus servos, nós somos aquele que o Senhor nos deu o privilégio de podermos orar por esses irmãos agora, para estar clamando por eles, estar pedindo a bênção do Senhor. Crê que o Senhor tem o poder de mudar a história desta pessoa. Senhor, meu Deus, esse espírito de confusão que está no meio desta família, no meio desta casa agora, se cale em nome de Jesus. Dá a vitória para esta família. Espírito de intriga, de separação, vai embora desta casa, do meio desta casa, do meio desta família, no meio desse casal, desse casamento. Espírito de vitimismo, saia desta casa agora, em nome do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Amém, irmãos? Boa noite. Vamos começar agora o culto ao seu lar, a hora da esperança. E vamos continuar hoje, né, com o nosso tema, né? Salmo 40. Nós estamos orando o Salmo 40. Hoje nós vamos orar os versículo 30, que diz assim: os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Glória a Deus. Aqui, ontem nós estávamos falando sobre que as pessoas se cansam, né? Nós estávamos falando sobre a canseira física, a canseira espiritual, nós estávamos falando sobre isso ontem. E hoje, também nesta palavra aqui, Isaías 40, versículo 30, diz que os jovens se cansarão. Isso quer dizer que as pessoas que é jovem, também elas se cansarão, né? Elas se fadigarão, ela vai ficar fadigada também, não é porque é jovem que não vai ficar fadigada. E os moços certamente até cairão, né? Mas
Se vocês verem mais para frente aqui no 31, fala, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como as asas, como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, qual é o segredo para a pessoa que está cansada? Fala até que cairá, né? O jovem pode até cair, mas aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças. Então, o segredo da sua vitória hoje é esperar no Senhor. Como diz o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, irmãos, a espera faz com que você também clame mais. Quando a gente está numa espera de uma resposta, aí que você tem que clamar mais, tem que buscar mais. Tem pessoas que quando está com uma dificuldade, com um problema, ela deixa o problema bater a vida dela e ela não vai orar. Ela se acomoda espiritualmente. E muitas vezes Deus permite com que a pessoa passe por um problema, por uma dificuldade, passe por uma luta, porque o Senhor está requerendo dela uma posição. Uma posição. No mundo espiritual, na vida espiritual, ninguém pode viver com uma muleta, apoiado na fé do outro, né? Ou apoiado somente na oração do outro. Tem pessoas que ficam que nem aqueles crentes 6 horas, né? Conhece o crente 6 horas? É aquele crente que muitas vezes fica 6 horas para mim, 6 horas para fulano, 6 horas para cicrano. Não. Nós não podemos ser esse crente 6 horas, porque muitas situações na vida da gente, Deus permite para que a gente tome uma posição. A maneira muitas vezes que você está vivendo na presença de Deus, de só ir na igreja, não é o bastante. Vai na igreja ainda quando pode. Ou às vezes vai de domingo, mas se estiver ventando ou chovendo ou caindo algum chuvisco, não vai. Fica pegando pelo canal do YouTube. Glória a Deus, o YouTube é uma bênção. Não sou contra a plataforma, é uma bênção. Mas isso daí, irmãos, é numa hora que você não tem como ir para a igreja. Porque o Salmo 122 diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Então, ir à casa de Deus é uma alegria. Deus não quer que você fique somente baseado no que está nas plataformas que tem agora na internet. O Senhor quer que você tome uma posição e vá buscar Deus. Saia desse acomodismo espiritual que você está vivendo. Talvez você possa falar assim, mas eu sou jovem, estou aqui como versículo 40, capítulo 40, versículo 30, que diz que os jovens se cansarão. Então é bíblico. Não, é bíblico. Está falando aqui, a palavra de Deus está falando que os jovens se cansarão. Mas também ele diz aqui no 29 até o 31 que ele dá força ao cansado. Os jovens são usados como exemplo neste texto porque estão no auge da força física. Mas até eles também mesmo se cansam. Mas o jovem está no auge da força física. Eu me lembro quando eu era jovem, que não faz tanto tempo, né? Que eu me lembro que a gente sempre pegava aquele versículo nas reuniões de jovem, que fala, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, né? Lembra-te do teu Criador, tá lá no livro de Eclesiastes, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E eu pensava assim, nossa, eu tenho que lembrar do meu Criador, porque eu ainda sou jovem, né? Vai demorar para mim ficar velha, vai demorar ainda para mim ter meus 60 anos, já tô com 61. E quando eu era jovem eu me cansava? Cansava. Mas uma coisa eu tinha como promessa na minha vida. Aqui é um fato. E o 31 é uma promessa. Então, aonde que eu vou estar mais baseada? Aonde que eu vou estar mais apegada? No fato ou na promessa? Na promessa. Porque a promessa diz que o que espera no Senhor renovarão a sua força. Subirão com asas como águia. A águia,
é um dos animais mais sábio que a gente vê, é a águia. A águia e a formiga, né? São dois animais muito sábios. A formiga, porque ela não tem governador, mas ela trabalha para juntar o seu alimento quando tiver o inverno. E a águia, ela sabe nos maiores penhascos, ela se bica toda, ela mesma arranca todas as suas asas, fica velha assim, arranca tudo quando ela tá velha, ela arranca todas as suas penas, e depois ela se renova de novo. E a águia, ela não luta com o inimigo na terra. A águia, ela sobe bem alto, bem alto, bem alto mesmo, porque lá no alto o inimigo perde o oxigênio e lá ela solta o inimigo. Então, irmãos, veja como exemplo da águia, que a águia é um animal sábio. O nosso Deus, ele é tão maravilhoso que sempre ele deixa assim um exemplo para nós, né? Ou a águia, a história da formiga, sempre um exemplo para nós. Nunca seja como a galinha. A galinha, ela anda só ciscando, olhando para o chão. A ave, galinha, né? A galinha, ave, eu sei porque eu agora vendi as minhas galinhas daqui, mas eu ainda tenho umas pardelas aqui no quintal. E a vida da galinha é só ficar ciscando no chão. Quanto mais você joga comida para ela, mais ela cisca no chão. Ela não olha para o alto, a galinha. Ela olha só para o chão. A águia não, a águia ela olha para cima, ela tem visão longe. Ela vê as coisas lá na frente. E nós temos que ter como exemplo a águia, que tem visão de águia. Você tem visão de águia. Até esses tempos agora vai ter um jantar na igreja de uma amiga, na comunidade Ebenezer, e vai ter o jantar das mulheres águia. Porque águia, irmão, se você ser uma águia, isso daí é uma dádiva de Deus para a nossa vida, a gente ser uma águia, aquela pessoa que voa alto, né? Que voa alto, que tem visão longe. Não é que nem a galinha que fica ciscando para baixo, só vendo problema, né? Só olhando a dificuldade. O que a palavra de Deus nos ensina? Que nós temos que olhar para o alto, da onde vem o nosso socorro. Da onde vem o teu socorro? O teu socorro vem daquele que criou os céus e a terra. E quem é que criou os céus e a terra? A não ser o próprio Deus, aquele que te chamou, aquele que te escolheu. Ele te escolheu. Você parou para pensar isso daí na sua vida? Então levanta a sua cabeça nesta hora. Dá um pontapé nesse problema que você está enfrentando aí. E fale assim: Senhor meu Deus, renova a minha força hoje. Eu quero subir como as asas da águia. Subir mesmo. Pare de ficar olhando somente a situação, a circunstância que você está vivendo. E olha para o nosso Deus. Olha para Ele, que a resposta está chegando aí na sua porta. Está batendo aí na porta da sua casa. E quando ela bater, abra a porta para a sua bênção. Porque ela vai chegar a qualquer momento. Ela vai chegar em nome do Senhor Jesus. E você, irmã, que Deus está preparando tudo. Deus está preparando tudo para você. Seja uma cirurgia, seja um novo emprego. Receba como bênção de Deus. Pare de ficar perguntando: ai, será que é de Deus? Ai, será que eu vou fazer essa cirurgia? Não. Deus é contigo. Faça a cirurgia e você vai ser totalmente curada desta tua enfermidade. Por quê? Porque Deus tem maneiras de trabalhar. Deus tem maneiras de trabalhar. Se é preciso você passar por essa cirurgia, então você vai e passa, sabendo que quem está na mão do médico é a mão do Deus que te escolheu. Do Deus que te escolheu. O Deus que te escolheu vai fazer a sua cirurgia. Você vai sair de lá ilesa
e vai dar testemunho da tua cura, e você ainda vai viver muitos anos de vida nessa terra. E você aí, que está querendo um novo emprego e Deus já preparou esta porta para você, vá em frente, porque Deus é contigo. Quem abriu esta porta não foi nenhum homem, não dê nenhuma glória para homem nenhum, dê a glória para Deus. Você também que trabalha aí nesse hospital, que está em dúvida se você muda de setor ou não, pode mudar, porque neste novo setor que você vai trabalhar, as tuas forças serão renovadas. Você já está estressado de ficar neste ambiente de confusão e você está tendo uma oportunidade de entrar no novo setor, aí dentro desse hospital mesmo. Pode ir, porque Deus está contigo. Então, creia nesta palavra profética nesta noite e vá em frente. Vá em frente, porque o Senhor está com vocês. Não olha mais para os problemas. Não olha mais para as dificuldades. Vamos subir como as asas da águia. Deus promete força e vigor aos seus filhos, para que eles tenham capacidade de lidar com as lutas da vida. O Senhor garante restaurar o ânimo e fortalecer aqueles que lhe pertencem para vencer as tentações. Assim, para ilustrar a força que aqueles que buscam possuem, ele usa a força da águia. Esta ave é conhecida por manter o seu vigor até mesmo em idade avançada. Ela alça voos rasgando o céu e suportando as pressões. Por isso se destaca entre as demais. De igual modo, quem nasce de Deus encontra condições de resistir perseverantemente às dificuldades sem perder a fé. Então, você vai resistir sem perder a fé. Amém? Receba esta palavra em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Compartilha aí, irmãos. Compartilha, deixa um joinha, deixa um comentário. Ajuda aí o canal do YouTube para que o canal cresça. E muitas pessoas que conseguem me ouvir, né? Porque tem gente que começa a assistir o vídeo, não vai até o final. Não sabe o que Deus está preparando. Esses dias eu estava orando e Deus mostrou para mim uma pessoa que estava com problema na coluna e o Senhor estava curando ela. Mas se ela não vai até o fim, ela perde muitas vezes de receber uma palavra de Deus, porque quando Deus mostra, a gente fala, né? Quando Deus mostra um problema, seja na vida de quem for, eu não sei, eu tenho 1.009 pessoas inscritas nesse canal, para alguém para alguém e pode ser para você que está me ouvindo agora, uma palavra profética, uma palavra de Deus. Eu acredito sim, que Deus mostra o que está oculto, eu acredito. Porque senão ele não deixaria aquele versículo que diz: clama a mim e eu responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda tu não sabes. Então, às vezes tem coisas que você nem sabe que está acontecendo na sua vida e Deus mostra. Por quê? Para te prejudicar? Não. Tudo que Deus mostra é para nos abençoar. Então, eu acredito sim nas palavras proféticas, acredito nas palavras de revelações, palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento, né? Palavra de conhecimento, quando Deus nos dá uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria e conhecimento, a gente tem que transmitir sim para as pessoas. Por quê? Através disso a pessoa crê e se entrega cada dia mais ao Senhor Jesus. Hoje existem muitas coisas que a gente não pode... a gente tem que ignorar. Tem coisas que a gente tem que ignorar. Estão fazendo assim muita brincadeira, né, com o Evangelho de Cristo, mas a gente que leva as coisas a sério, a gente tem que acreditar nas pessoas que levam as coisas a sério. Eu acredito nas pessoas que levam as coisas a sério, eu acredito. Mas quem anda com deboche, eu nem gosto, irmãos, de ficar conversando com pessoas que ficam fazendo deboche, sabe, debochando da vida dos outros. Eu nem converso com essas pessoas, eu prefiro ignorar esses tipos de gente, ignorar sim, e não ficar dando tanta atenção.
Porque se nós vamos fazer coisas que não edificam a vida das outras pessoas, é melhor a gente não fazer. É melhor a gente não fazer. Vamos fazer somente o que edifica a vida do nosso irmão. Porque nós fomos chamados para o corpo de Cristo. E nós somos chamados para edificar a igreja de Cristo. Cada um de nós que estamos aqui ouvindo este culto ao seu lar, a hora da esperança, nós fomos chamados para edificar o corpo de Cristo. Escreve aí no comentário, eu fui chamado para edificar o corpo de Cristo. Por isso que nós temos que dar atenção para as pessoas que ainda são compromissadas em fazer isso daí, tá bom? Deus que te abençoe. Você que preparou a sua água aí, ó, a minha tá aqui, ó. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, mais uma vez, Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus agora, foi transmitida a tua palavra, que nós temos que esperar no Senhor, porque o Senhor renova a nossa força. E eu creio, meu Deus, que cada ouvinte da hora da esperança está renovando a sua força agora, não pela capacidade humana. Pela capacidade humana, nós não temos capacidade nenhuma de renovar nada. Mas pela força do Senhor, a nossa vida está sendo renovada agora, em nome de Jesus. A minha casa está sendo renovada agora, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, esta vida que precisa renovar um contrato agora, que esse contrato seja renovado, esse contrato de trabalho, que esta vida talvez já ia ser dispensada, mas o Senhor muda a história desta pessoa e renova agora o contrato de trabalho desta pessoa, em nome de Jesus. Oh, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Esta irmã que está com medo de passar por essa cirurgia também, Senhor. Eu creio que o Senhor já está abrindo as portas para ela e ela sabe que ela não vai sozinha nessa cirurgia, que o Senhor vai com ela. É o Senhor quem vai fazer a cirurgia através da mão do médico. Em nome do Senhor Jesus agora, toda obra de mal feito, contra a vida desta família agora, eu dou uma ordem em nome de Jesus, caia por terra, e nem sobre mim, nem sobre nenhum irmão que está orando comigo agora, nem sobre a minha família ou minha casa, nós estaremos recebendo nenhuma retaliação, porque eu já paraliso toda a retaliação do inimigo contra mim, contra a minha família, contra este ouvinte da hora da esperança agora, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, glória ao Senhor, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, quero falar uma coisa para um pastor que vai me ouvir aí não sei que hora. Quero falar para você, você vai receber uma proposta de Deus, para você mudar de igreja, não de ministério, mas mudar de local. Pode aceitar, porque Deus está contigo. É Ele que está abrindo esta porta. Então receba em nome de Jesus. Não fique perguntando para um, perguntando para outro. Vá diretamente lá no teu quarto e ore, porque Deus vai confirmar esta mudança de cidade para você. Você vai sair desta cidade onde você está morando e Deus já está abrindo a porta em outra cidade com uma nova igreja para tuas mãos. Você não vai ficar sem pastorear, porque o Senhor te chamou para ser águia. E águia não fica de cabeça baixa, águia levanta a cabeça e marcha em nome de Jesus. Receba essa palavra profética em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor meu Deus, também nós consagramos esta água para nós bebermos quando nós estivermos lá, na hora de nós dormirmos, tomarmos o nosso remédio, profetizamos que também, seja qual for o remédio que você vai tomar, tome o remédio, já orando, falando esse remédio vai fazer cura para o meu corpo, porque Deus preparou o remédio também, irmãos. Deus preparou o remédio também. A sabedoria humana veio de Deus, viu? Tudo que vem de bom para a nossa vida é de Deus, tá bom?
Eu não sou aquela pessoa espiritualista que tudo ela espiritualiza. Não, não, não. Eu creio que Deus prepara tudo. Até o colchão que você vai dormir hoje, foi Deus que preparou para você. Agradeça a Deus. Se ele está meio velhinho, agradeça a Deus que no ano que vem você vai comprar um novo. Cuida bem do velho para que Deus te dê um novo. Em questão ao colchão, tá bom, irmãos? Cuida bem do colchão velho para que Deus te dê ano que vem um colchãozinho novo para você, ó. Tá bom? Deus que abençoe, tá? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração. Amém? Deus que te abençoe.